Olá, 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 amigos queridos. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco nesse momento, nos dando discernimento e entendimento, capacidade para que entendamos o que Allan Kardec decodificou ali, para que aprendamos no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos lá dar continuidade ao estudo do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje estamos no item 16, Mundo Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Na palestra anterior, nós vimos mundos de expiação e provas, também por Santo Agostinho. Agora veremos os mundos regeneradores, que é o que a nossa amada Terra está ali passando, por esse período de transição, passando de prova e expiação para um mundo melhor, de regeneração. Vamos à leitura? Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos muito mais felizes, bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si, na posse do livre-arbítrio. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem, mas infelizmente há as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite nesses mundos de encarnação em encarnação se depurem, regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Bom, nesse trecho ele fala do livre-arbítrio, né? O ser nasce ali no mundo livre de tudo, simples e ignorante, para que se desenvolva. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. E ali ele fala desse mundo de regeneração, né? Que Deus é tão misericordioso que ele permite que, de encarnação em encarnação, a gente possa buscar a nossa melhora moral, a nossa melhora intelectual, mas aqui principalmente a moral. Por isso temos muitas e muitas e muitas encarnações. Não é assim, repetiu na prova, você vai deixar de existir. Não existe, o espírito é eterno. Então nós temos todo o tempo do mundo, mas não é por isso que devemos parar e estacionar, como vimos alguns estudos atrás. Devemos buscar dia a dia a nossa melhora. E pela misericórdia do Pai, nós conseguimos, né? Pelo esforço, pelo livre-arbítrio e pela vontade. Precisamos ter a vontade firme, que tanto é falado também nos estudos. Continuando, os mundos regeneradores são intermediários entre o de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. O que significa isso? Que nesse mundo, quando a Terra já estiver como um planeta, né, um mundo regenerado, nós vamos ter a oportunidade, se tivermos nós a honra, o merecimento de reencarnarmos aqui, nós teremos a oportunidade de ir tirando de nós mesmos aquelas, sabe quando aquela sujeirinha incrustada ali que precisa de uma escovinha,
algo assim para ir ali limpando, mas que fica num cantinho, mas ainda tem alguma coisinha. É isso, para a gente tirar aquele restinho de sujeirinha que ainda temos em nós. Não é a sujeira física, não é. Se fosse ali uma panelinha encardida num cantinho, pegava um bombril, um sapólio, um rádio, né? Se é que existe ainda, era do meu tempo de criança, passo a passo que limpa. Mas é a sujeirinha ali do aperfeiçoamento moral que nós precisamos limpar. É o ciúme, é a fofoca, é o desejar o que é do outro. Sabe aquilo que está ali nos 10 mandamentos? Né? Nós precisamos nos limpar, tirar essa invejinha que ainda temos por vezes. Isso é uma inveja boa. Não existe inveja boa, gente. Não, você pode gostar do que o outro tem e falar, nossa, que legal, mas não com aquele sentimento dentro assim, bem que podia ser eu. Aí já não é uma inveja boa, de jeito nenhum. Você pode se espelhar no que deu certo para o outro e lutar e fazer por merecer aquilo também. Não porque o outro tenha, mas porque você viu que faz bem. É diferente de inveja. É alguém lhe servir de espelho para sua melhora em vários itens, profissional, de estudo, de convivência, e principalmente os morais, e sem ser invejoso, né? Nos limpar da maledicência, falar mal dos outros o tempo todo, do diz que me diz, que da maldade, né? Ainda desejar o mal, ser orgulhoso. E tudo isso nós precisamos nos limpar desse restinho aí para que possamos depois passar por um planeta feliz, né? Então, é a luta diária. Por isso o livre-arbítrio é cada um, dizem, cada um por si, Deus por todos, porque depende da vontade de cada um. Eu não posso fazer pelo outro. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sentem as mesmas sensações, mesmos desejos como nós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. Então, gente, no mundo de regeneração, já é o paraíso e a felicidade perfeita. Não, mas é um mundo de felicidade, com tudo isso que foi relatado aqui na leitura. O homem ainda é carne e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito mais felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade. A calma após a tempestade. A convalescença após uma doença cruel. O homem menos preocupado com as coisas da matéria tem maior noção do futuro. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos quando a morte levar seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre a alma planará sobre os horizontes. Os sentidos não são mais sentidos materiais e grosseiros, mas o sentido do perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume de vibração e amor e caridade vindas de Deus. Mas nesses mundos o homem ainda pode fracassar, porque lá o espírito do mal não perdeu ainda completamente seu domínio. Não avançar é recuar. Então, se estamos no mundo de regeneração e não buscamos avançar, a gente acaba recuando para o de prova e expiação novamente.
Se esse homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente no mundo de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Novas e mais terríveis provas, né? Então, o que nós vimos aqui, ó? Num pedacinho ele nos coloca que seremos ali, o homem está menos preocupado com as coisas materiais, porém ainda temos ali os laços da matéria, né? E o desencarne haverá, óbvio, temos corpo, terá o desencarne, mas será mais tranquilo, porque nós teremos um contato maior com o plano espiritual. Não seremos tão materialista como somos agora, né? Outra coisinha que nós vimos aqui, que o mal ainda está ali. Ele está ali. Então, é necessário buscar o avanço, a nossa melhora. Porque mesmo no mundo de regeneração, se eu me comprazer com o restinho de sujeirinha, lembra que eu falei da sujeirinha, mas que a sujeirinha não é do corpo físico? É da moralidade, do como agir, de como pensar? Eu ainda posso ficar preso numa próxima encarnação, voltar ali no mundo de provas e expiações. Porque eu vou ter que aprender e as dores serão maiores, é o que diz ali. Porque passará por terríveis provas. E por quê? Porque já experimentei uma coisa melhor. E aí, de repente, eu volto a reencarnar no mundo de expiações e provas, com injustiça, com violência. E vai doer muito, né? Então, continuemos. Contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, os céus azulados, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai os que levam a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos seja destinado após a expiação na terra. Estamos em transição. Estamos na Terra, nos preparando para essa transformação, né? De provas e expiações para a regeneração. E nós temos que andar, temos que nos melhorar, temos que seguir avante, porque senão tem muito o que fazer, né? Vamos estar sempre patinando. Vamos agora à leitura do último item desse capítulo, Progresso dos Mundos, também por Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que seja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Todo o nosso planeta, como se também está se modificando. Nós também estamos nos modificando, e isso faz parte. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se agregaram os primeiros átomos que serviram para construir, viriam que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, os vegetais e da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador, e como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Assim é que a terra, seguindo essa lei de progressão dos mundos, esteve material e moralmente um mundo inferior ao que está hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos
um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará em um mundo de regeneração, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. E aí nós vemos, né, que lá atrás, há bilhões de anos, a Terra estava ali em ebulição ainda, né? Não dá nem para quantificar, mas foi havendo aquela acomodação das camadas da Terra, os vulcões, nossa, as espécies que começaram a existir depois, os dinossauros, as moradias, e tudo isso foi se passando, foi acontecendo. E aí é esse progresso do planeta em si e o progresso que vem acontecendo com todos nós, todos os seres vivos passando e progredindo. E já nós somos imortais, espíritos imortais, e sabemos que o que acaba é o nosso corpo, o corpo, a nossa terra amada, querida, abençoada, está ali passando nesse processo, né, para se tornar de regeneração. E existem várias categorias de estadias de acordo com a vibração que temos, com a sintonia que temos, com a energia que temos, e tudo isso envolve o nosso planeta. Então, que a gente saiba buscar o que é melhor, buscar aprender, buscar a reforma, para que possamos ali galgar rumo à evolução moral e aos ensinamentos e aprendizado. Meus amigos, hoje, aqui e agora, encerramos por hora o estudo do capítulo 3, que é o finalzinho que terminei de falar, e agradeçamos a Deus Pai por todo esse cuidado que Allan Kardec tem em nos colocar de forma simples para que entendamos. Gratidão a todos, até o próximo estudo, que será no capítulo 4. Fiquem com Deus e dias assim maravilhosos a todos com a bênção de Deus Pai.